primeiro capítulo. Nós vamos ler os primeiros 4 versículos e depois nós vamos para o capítulo número 2. Quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Linda. E a palavra diz assim, o epígrafo: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. E no versículo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, em algumas versões, os muros de Jerusalém, fendidos e suas portas queimadas a fogo. No versículo 4 diz: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos agora rapidamente para o capítulo 2, nós de igual modo vamos ler apenas alguns versículos. Capítulo 2 de Neemias, o epígrafo diz: Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. Versículo 1 diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava pondo vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu coração? Pois não está doente. Não é isso senão tristeza do coração? Então temi muito em grande maneira. Versículo 3, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Feche seus olhos, vamos orar, que a partir desse momento você se desprenda de todas as suas preocupações, que neste momento você que utiliza o celular para acompanhar a Bíblia, se você puder, acompanha somente aqui no telão, para que nada possa tirar a sua atenção da palavra. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, queremos dar continuidade a este culto, porém neste momento, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Desde já eu quero te agradecer pelo momento do louvor, a qual o Senhor já tem falado, mas acreditamos, ó Deus, fielmente que este seja o momento mais propício para que o Senhor tenha total liberdade, ó Pai, para falar com a tua noiva. Estamos aqui, Senhor, almejando em te ouvir. Meu Deus, a igreja não quer ouvir o Joey, a igreja quer ouvir a tua voz. Então, Senhor, que nesta noite, que os lábios sejam os meus, mas que a voz seja a tua. Porque a tua voz tem o poder de fazer o que a minha não tem. A minha voz, ó Deus, ela alcança somente aos ouvidos, mas a tua vai ao coração.
a tua vai na divisão da alma e do espírito. A minha alma é limitada aos ouvidos, mas a tua voz serve nesta noite como cura, a tua voz serve nesta noite como força, a tua voz serve nesta noite como alimento, a tua voz serve nesta noite como renovo, como direcionamento. Então fala com a tua igreja, Senhor, e não te cales nesta noite. É o que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diga: amém. Aleluias. Meus irmãos, o livro de Neemias é um livro classificado, em meio a tantos outros, como um livro histórico. Aos que possivelmente não saibam, a Bíblia ela é dividida em alguns conjuntos de livros, né? Então, por exemplo, o Antigo Testamento, ele é dividido entre o Pentateuco, os históricos, os poéticos e os proféticos. Já o Novo Testamento, ele é dividido entre os evangelhos, o histórico, as epístolas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Judas, inclusive, até chegar então em Apocalipse, que é o mais celebrado livro profético do Novo Testamento. Se nós analisarmos a cronologia, o livro de Neemias ele está alocado numa posição não muito adequada, porque, na verdade, o livro de Neemias, se você olhar lá no índice, para os que possuem uma Bíblia física, vai ver que o livro de Neemias vem antes de Daniel, vem antes de Isaías, vem antes de Jeremias. Só que quando Neemias aparece no cenário de uma maneira geral, todos esses já se passaram anos, já se passaram séculos. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente não pode ler de maneira cronológica. Nós precisamos entender o cenário a qual cada um deles se apresentam na Bíblia. O livro de Neemias, ele é muito famoso por conta de uma frase que muitos de nós já conhecemos, né? Que é quando Neemias ele recebe uma proposta, ele está trabalhando na reconstrução dos muros, ele então recebe uma proposta para que ele parasse momentaneamente a reconstrução e descesse. Então ele fala, isso está lá em Neemias 6, no versículo 3 ele diz: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei parar, descer, enfim, são verbos que trazem uma conotação de estagnação, né? Eu não posso parar, eu não posso descer, ou seja, são verbos que automaticamente menosprezam a nossa ação. Se eu estou fazendo uma ação e eu paro, é porque eu estou dando a devida atenção a algo que possivelmente possa ser mais importante. E eu acho muito interessante, eu acho muito válido, muito relevante trazer esse versículo. Por quê? Porque Neemias, ele sabia o propósito a qual ele foi chamado, amém? Podem ficar atentos aqui, meus irmãos, está tudo bem. Neemias, ele estava ciente do propósito a qual ele foi chamado, assim como eu, assim como vocês. Só que assim como eu, assim como vocês, ao decorrer da nossa caminhada, nós recebemos propostas. E infelizmente muitos de nós acabamos nos deixando levar pelas propostas e esquecemos do propósito. Neemias estava reconstruindo os muros debaixo de um propósito, até que veio uma proposta, mas essa proposta não foi capaz de desvirtuar Neemias, porque Neemias estava alinhado com os céus. Neemias percebeu, se você for ver lá no versículo 2, você vai ver que Neemias entendeu que o convite era para gerar um mal sobre Neemias. Então Neemias estava fazendo a obra, ligado, conectado aos céus, e quando ele recebe a proposta, por ele estar conectado, ele identifica, essa proposta não vem de Deus, essa proposta é para me desalinhar do propósito de Deus. E nesta noite Deus está falando para mim, nesta noite Deus está falando para você, em que você tem se apegado? Você tem se apegado ao propósito ou às propostas? Muitas pessoas estão parando a sua caminhada, muitas pessoas estão ficando estagnadas na sua caminhada, porque deixaram de olhar para o propósito, e estão se apegando na proposta. Deus está falando, hoje é uma noite de reconstrução. Deus quer reconstruir o teu chamado, Deus quer reconstruir a tua caminhada, Deus quer reconstruir aquilo que Ele começou a fazer na sua vida.
Mas é muito importante trazer a nós a responsabilidade de que propostas vão e vêm. Agora, propósito, aleluia, é único. Deus dá um propósito único para a vida de cada um. Quem tem propósito aqui nessa noite? Aleluia. Se você tem propósito, Deus está falando, segura ele e segue adiante. Não dê ouvidos para Sambalate, não dê ouvidos para Gesem. Por que eu não estou dizendo Tobias? Porque a palavra ela não diz que o convite veio de Sambalate e Tobias, como nós sabemos, como nós ouvimos ao decorrer da era. Não, o convite veio de Sambalate e Gesem. E eu trago essa informação até mesmo culturalmente para desconfigurar, porque nós somos levados a reproduzir que quem fez o convite para Neemias foi Sambalate e Tobias. Existem até músicas com isso, mas isso a gente se deixa levar por falta de conhecimento, por falta de leitura, por falta de estudo, por falta de entendimento da palavra. Mas Deus está falando hoje, independente do entendimento que você tenha, se apegue ao propósito e não às propostas. Aleluias! De igual modo que esse versículo, durante anos, ele foi mencionado de uma maneira inadequada, porque a gente vira e fala Sambalate e Tobias, quando na verdade não é isso que a palavra diz. O livro de Ageu, no capítulo 2, versículo 9, ele também traz um versículo que é muito esclarecedor. E culturalmente, por anos, nós também somos levados a reproduzir de maneira incoerente. E que versículo é esse? É quando o profeta diz que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Só que muitos de nós reproduzimos e dizemos que a glória da segunda casa, não é verdade? Existe até um louvor, eu cantei isso quando eu ministrei pela primeira vez essa palavra no período da manhã, que o louvor diz, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Só que isso não está na palavra. Na palavra está escrito na minha e acredito fielmente que na sua Bíblia. Isso está no livro de Ageu 2:9. Está dizendo, a glória desta última casa será maior que a da primeira. E por quê? Porque aqui o profeta já estava apontando para Jesus, que foi o maior e mais perfeito templo do Espírito Santo. E através dele nós temos uma referência para que de igual modo nós também sejamos templo do Espírito Santo, fazendo valer o que Paulo disse. Acaso não sabeis que eu, que vós, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus? Nós somos templo do Espírito. Deus habita em nós. Quando nós erramos ou quando nós ajustamos, Deus habita em nós. Quando nós obedecemos ou quando desobedecemos, Deus habita em nós. Quando nós falamos bênçãos ou quando nós falamos maldição, Deus habita em nós. E a cada atitude nossa, cabe a nós sabermos, será que nós estamos agradando a Deus ou será que nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus? Aleluias, aleluias, Deus está falando para mim e para você nesta noite, você é meu templo, eu estou aí dentro. Independente de onde você esteja, eu estou com você. No momento da bonança, no momento da escassez, no momento da obediência, no momento da desobediência, eu estou aí, eu estou vendo tudo, eu estou ouvindo tudo, eu estou acessando tudo, para que nós possamos ter a concepção de até que ponto nós estamos agradando ou desagradando a Deus. Um outro versículo um tanto incoerente, na verdade não seria nem um versículo, seria culturalmente dizer, é que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Joey, você está dizendo isso novamente? Estou dizendo e vou falar quantas vezes forem necessárias para que a igreja possa aprender. Isso é cultura, isso é estudo, isso é muito bom para que vocês possam aprender e não deixar se levar, né, pelas falácias da vida. Muitos acreditam que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Por quê? Porque Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de Sarai para Sara. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Deus mudou o nome de Oséias para Josué. Então é natural que nós também pensemos que Deus tenha mudado o nome de Saulo para Paulo. Mas não, Paulo sempre teve dois nomes. E isso a gente vê claramente lá em Atos 13:9, quando a palavra diz que Saulo, que também se chamava Paulo, ou seja, ele tinha uma dupla nacionalidade, como judeu, ele se chamava Saulo, por isso a variação do nome de Saul.
Saul foi apenas acrescentado a letra O e passou a se chamar Saulo. E por coincidência, Saulo também era da tribo de Benjamim, assim como o rei Saul. E como romano, o nome dele se chamava Paulo. E por que ele passou a usufruir desse nome Paulo? Porque ele sabia que como Roma estava reinando, inclusive, sobre Jerusalém, utilizando o nome romano, ele teria acesso a outras cidades com uma possibilidade muito maior do que como judeu. Judeu naquela época não era bem visto, mas como romano, ele seria aceito em diversas cidades. Ou seja, Paulo aqui identificou o propósito de Deus, e por conta do propósito de Deus, ele entendeu a necessidade da mudança de identidade. Talvez você não esteja entendendo, Deus está falando, quando você entender o propósito que eu tenho sobre a sua vida, será inevitável, você terá uma mudança de identidade. Muitos de nós não estamos tendo uma mudança de identidade porque ainda não entendemos o propósito que Deus tem em nossas vidas. Então nós continuamos com as mesmas ações de sempre, continuamos a beber o que não era para beber, continuamos a falar o que não era para falar, continuamos a frequentar lugares que não seria adequado frequentar, continuamos a nos deitar em camas que não era para deitar, continuamos a nos relacionar com pessoas que não era para nos relacionarmos. Deus está falando, quando você souber o propósito que eu tenho na sua vida, a mudança, a metanoia será inevitável. Se você não teve uma mudança de vida, é porque você ainda não teve o entendimento do propósito que Deus tem sobre a sua vida. Entenda que até aqui nós estamos falando de propósito. Entenda que Neemias, ele não se deixou levar pela proposta por causa do propósito, por causa do propósito. E você e eu? Será que nós temos honrado o propósito que Deus tem confiado em nossas vidas? Será que nós pregadores, será que nós levitas, intercessores, será que nós recepcionistas, será que, enfim, todos nós que somos oficiais, e não apenas oficiais, mas também membros da igreja Casa de Oração Nova Aliança, será que nós hoje sabemos o propósito que Deus tem em nossas vidas? Deus está nos chamando a atenção, não há mais tempo de brincar de evangelho, não há mais tempo de mimimice, não há mais tempo de atuarmos como criança. Paulo já disse, quando eu era criança eu agia como criança, mas agora que sou homem, deixei as coisas de menino. Deus está nos chamando para um nível mais elevado, mas esse nível mais elevado só será acessado por mim e por vocês, quando nós entendermos o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Quando você tem propósito, você se nega, você rejeita as propostas. Aleluias. O livro de Neemias, ele trata exatamente o momento da reconstrução dos muros. Neemias, nesse cenário de Neemias, o rei Artaxerxes, ele pergunta, como nós já vimos aqui, por que Neemias está naquele estado. Só que antes de Neemias voltar para Jerusalém, Esdras e Zorobabel, que eram sacerdotes, eles já tinham voltado para justamente tentarem reconstruir os muros. E por que reconstruir os muros? Porque certa vez a nação de Israel, mais precisamente Judá, ela estava se corrompendo. A nação de Israel, ela estava idolatrando outros deuses. A nação de Israel estava se desvirtuando dos caminhos do Senhor. Deus então autoriza, Deus então permite que um rei chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, dos caldeus, ele invadisse o reino de Judá e destroçasse os muros, e destroçasse até mesmo parte do templo, e sumisse com a arca. Nesse momento a arca some até hoje, nunca mais apareceu. Então veja que o estado do reino de Judá era completamente deplorável. Deus então levanta Esdras, Deus então levanta Zorobabel, mas nenhum deles, infelizmente, consegue efetivar a reconstrução dessa grande demolição. E por que a demolição? Porque houve desobediência. Houve a desobediência do povo. Deus avisou, Deus levantou profetas, falando para Israel: rendam-se a mim, voltem-se para mim.
se realinhem novamente nos meus propósitos, não nas propostas, mas sim no propósito. Mas o povo de Israel se manteve em desobediência. Por esse motivo, Deus autorizou que Nabucodonosor entrasse, cumprindo uma promessa que o profeta Jeremias outrora havia dito, de que de fato o povo de Israel passaria por um período de cativeiro, e deu o período exato de 70 anos. Se você for lá no livro de Jeremias, no capítulo 25, eu não vou ler o capítulo todo, você precisa ler para entender. Durante todo o capítulo 25 do livro de Jeremias, ele profetiza que por conta da desobediência do povo de Israel, Deus autorizaria sim que a sua vara de correção viesse sobre eles. Só que eles não deram ouvidos, só que eles não deram importância. Daí então Nabucodonosor entra, mas quando Nabucodonosor entra destruindo e cumprindo sim uma profecia, já havia uma outra profecia, uma profecia anterior, inclusive a de Jeremias. E que profecia é essa? A profecia que está descrita no livro de Isaías. No livro de Isaías, mais precisamente no capítulo 44, no versículo 28, Isaías ele vem relatando que após o período de cativeiro, seria levantado um homem chamado Ciro. Ciro seria utilizado por Deus, mesmo sem ser judeu, mesmo sendo um homem pagão, mesmo sem ser um homem cristão. Deus se utilizaria de Ciro para então libertar o povo hebreu do cativo da Babilônia. E assim aconteceu, não é à toa que o livro de Esdras relata isso logo nos primeiros capítulos. Esdras vem falando que para que se cumprisse as palavras de Jeremias, Ciro, aleluia, ele então se levantou para libertar o povo. E eu acho isso muito interessante. Na primeira vez que eu preguei, eu relatei isso, dei uma ênfase nesse momento, e gostaria que você redobrasse a sua atenção. Por quê? Porque são momentos diferentes. Isaías está há alguns séculos antes de Neemias, antes inclusive de Esdras, antes inclusive de Zorobabel, antes inclusive do próprio cativeiro. Só que antes que o cativeiro acontecesse, Deus já tinha a solução. Deus já tinha a solução do problema. O povo estava desobediente, o povo estava já sendo completamente destroçado, mas Deus, na sua sabedoria, Deus já sabia, em algum momento eles vão voltar atrás, em algum momento eles vão se realinhar, em algum momento eles vão lembrar de mim, do meu amor, da minha misericórdia, da minha graça, e quando isso acontecer, a solução já vai estar pronta. Talvez você não esteja entendendo. Deus está falando para mim e para você, o problema que você está passando, a solução para ele já está pronta. Antes mesmo que você fosse gerado, a solução já está pronta. A porta está fechada, mas a porta aberta já está providenciada. O problema do laudo médico está tirando o seu sono, mas não se preocupe, porque a cura já está preparada. E você pode me questionar e dizer: mas Joey, você vem me dizer que já está tudo pronto, e por que não acontece? Porque você não está alinhado no propósito. Você não está alinhado no propósito. Deus está falando, os céus estão aguardando apenas você se alinhar. Vejam bem, um exemplo, aqui nós temos um cano, ok? Vamos supor que nesse cano aqui passe água, e eu faça uma pequena erupção ali, né? Então eu corto ali parte daquele cano. A água que vai passar que passaria, não vai chegar na outra extremidade. Por quê? Porque no meio houve um intervalo. Assim acontece na nossa vida. As bênçãos do Senhor estão sendo jorradas, estão preparadas para serem jorradas em nossas vidas, mas por nós não estarmos alinhados, as bênçãos caem por terra, caem na vida de qualquer um outro, mas não caem na nossa. Por quê? Porque nós estamos desalinhados, nós estamos fora do propósito de Deus. Deus está falando, a cura já está liberada, a porta já está aberta, a restituição já está preparada, só está esperando você se realinhar, aleluias.
Então nós chegamos exatamente no texto que nós lemos, no versículo 4 de Neemias 1, diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluias. Logo que o versículo começa, a palavra diz assim: e tendo eu ouvido essas palavras. Você há de se recordar que Neemias recebe a visita de Anani, seu irmão, com alguns outros de Judá, e ele pergunta como estão os outros, que lá estavam. E a notícia não foi muito boa. A notícia desestruturou Neemias. E isso acontece comigo e acontece também com vocês. Alguma notícia ruim que vem de uma maneira da qual nós não esperávamos e acaba desestruturando a nossa vida financeira, nossa vida física, ou seja, a nossa saúde, acaba desestruturando o nosso casamento, nossa vida ministerial, nossa comunhão com os irmãos. São notícias que chegam, que trazem exatamente uma desestruturação momentânea. Eu preciso que você entenda que toda desestruturação, toda notícia ruim, ela vem para gerar um mal momentâneo. Não é para sempre. As notícias ruins, elas chegam para te assustar. As notícias ruins, elas chegam para te tirar do propósito. As notícias ruins, elas vêm para te desestabilizar. Por isso que nós precisamos estar muito fortes espiritualmente, muito pautados na palavra, para que cada notícia que chegue até nós possamos sentir sim, mas que nós possamos nos levantar. A palavra do Senhor diz em Provérbios que o corpo que se abate, o espírito sustenta, mas o espírito que se abater, quem poderá sustentá-lo? Então, por esse motivo, nós precisamos ter o nosso espírito forte, fortalecido, para que notícia alguma seja capaz de fazer o que fez com o profeta Elias. Elias recebeu uma notícia, Jezebel mandou dizer: eu vou te matar, até amanhã você vai estar morto. Elias, um profeta maravilhoso, que foi capaz de pedir fogo dos céus, e Deus assim o atendeu. No capítulo 18 de 1 Reis, no capítulo 19, ele está pedindo a morte. Por conta de uma mensagem, por conta de uma notícia. Veja a oscilação do profeta. No capítulo 18, ele enfrenta os profetas de Baal, ele restaura o altar, ele pede para o Senhor descer fogo dos céus para que mostrasse assim quem era o verdadeiro Deus de Israel, e Deus o atende. Já no capítulo 19, ele pede a morte. Assim como eu e como você, estamos aqui com o microfone muito bem nas mãos, é uma glória. Estamos aqui com o microfone nas mãos, o fogo desce. Mas chega notícias no nosso WhatsApp, chega notícias no nosso telefone, chega notícias através do laudo médico, chega notícias através do nosso cotidiano, que nos desestabiliza completamente. E algumas situações, sim, nós temos realmente vontade de sumir, de largar tudo, pegar tudo e ir para outro lugar. Mas Deus está falando: esse não é o propósito. Por mais que os muros estejam abalados, mas esse não é o propósito. Eu quero reconstruir. Aleluias. Se você veio para cá nesta noite com seus muros abalados, apenas se permita que Deus te fortaleça para que você os reconstrua. Não sei se você está percebendo o que eu estou dizendo. Deus, ele vai te fortalecer. Ele não vai reconstruir. Você que vai reconstruir. Deus vai te fortalecer para que você possa reconstruir os muros que foram depredados na sua vida. Aleluias. Por outro lado, nós temos o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele também recebeu um comunicado no capítulo 37 do livro de Isaías, de que Senaqueribe iria invadir, iria guerrear com ele, iria tomar todo o reino. Ezequias, ele fica completamente apavorado. Ezequias, ele fica completamente sem chão. Ele pega aquelas cartas do rei Ezequias e vai apresentar ao Senhor. E aqui eu louvo a Deus, porque de um lado eu tenho um profeta que pediu fogo do céu, mas quando ouviu uma informação pediu a morte. Mas do outro lado eu tenho um rei
que, tendo acesso a uma notícia não favorável, ele entrega os seus problemas para Deus. A minha oração é que hoje você não seja apenas como Elias, mas que você seja como Ezequias, que você saiba exatamente nas mãos de quem você deve entregar os seus problemas. Lembra da nossa irmã Sunamita? A Sunamita, ela dizia, vai tudo bem, não estava nada bem, o filho dela estava morto em casa, o filho dela morreu nos seus braços, o filho dela tinha acabado de morrer, a promessa que ela sequer acreditava que poderia acontecer, Deus foi lá e realizou, e agora, tira a vida do menino, não estava nada bem, mas ela sabia a quem ela deveria recorrer. Será que nós sabemos a quem nós devemos recorrer? Ao Facebook? Não. Aos stories? Não. Nós precisamos recorrer àquele que é o nosso Redentor. Nós precisamos recorrer àquele que morreu sim, mas que ao terceiro dia ressuscitou, para que hoje pudesse estar mais próximo de mim e de você, para nos fortalecer. Aleluias. E a palavra mais adiante diz, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e me lamentei por alguns dias, e me lamentei por alguns, Neemias sabia que o período das lágrimas era inevitável, mas que não poderiam durar para sempre. Neemias sabia que ele precisava se posicionar. Neemias sabia que as lágrimas não poderiam ser um estado permanente em sua vida. Neemias sabia o que está escrito no livro de Salmos, que as lágrimas, o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem ao amanhecer. Que nós possamos fazer como Neemias. Neemias recebeu a notícia como eu e como você também recebemos. Neemias chorou por alguns dias, como eu e você também fazemos, mas nós precisamos entender que há tempo para todas as coisas. No livro de Eclesiastes mesmo diz, você bem sabe, há tempo de juntar e de espalhar, há tempo de sorrir e de chorar, há tempo de nascer e de morrer, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Deus está falando para algumas pessoas aqui, você está chorando num período que já era para você estar sorrindo. Então abra os teus olhos, se levanta, toma uma posição, porque o período das lágrimas já chegou ao fim. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Seguindo, o texto diz assim, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui Neemias, ele nos dá uma grande instrução. E que instrução é esse? Jejuar e orar para ter exatamente o direcionamento de Deus. E por que jejum? Porque jejum aqui ele aponta para sacrifício. Jejum aqui não é exatamente você parar, se abster de um alimento, não. Jejum aqui é você se sacrificar, é deixar de fazer aquilo que dá prazer à sua carne, para você justamente se alinhar aos propósitos de Deus. É você fechar os olhos para tudo aquilo que agrada a tua carne, para fazer o que agrada ao Espírito Santo de Deus. Esse é o peso do jejum do qual Neemias fala. E ele diz, orando. Por quê? Porque quando você se sacrifica por um propósito. E esse propósito é ouvir o direcionamento de Deus. E não tem como você ouvir um direcionamento de Deus sem que seja através da oração, sem que seja através da sua palavra. Aleluias! Passando um pouco mais adiante, já no capítulo 2, a gente viu que Neemias, ele se apresenta ao rei certa vez, e ele está com seu semblante triste. Mas se nós analisarmos o contexto, nós vemos que Neemias, ele passou cerca de 4 meses trabalhando na obra, mesmo com aquela angústia, mesmo com aquela aflição. O texto, logo no capítulo 1, diz assim, no capítulo 1, no versículo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º. Daí então, lá no capítulo 2, logo no primeiro versículo, diz assim, sucedeu, pois, no mês de Nisan. Aqui existe uma diferença de tempo. Essas nomenclaturas, Quisleu e Nisan, Quisleu refere-se a um período judaico que correspondia a novembro e a dezembro.
Então, no período de novembro e dezembro, foi quando Neemias, então, recebeu a notícia. Porém, no período de Nisan, que corresponde ao mês de março e abril, foi que Neemias, então, foi notado pelo rei. Só que Neemias foi notado pelo rei porque, pela primeira vez, ele se entristeceu. Perceba que ele passou cerca de 4 meses trabalhando para o rei, sorrindo. Ainda que amargurado, ele não faltou com a sua escala. Ainda que amargurado, ele não deixou de trabalhar para o rei. Ainda que aflito, ele não deixou de cumprir com aquilo a qual ele foi chamado para fazer. Neemias, ele era copeiro. Neemias, ele tinha um cargo de confiança. E ele não podia deixar as suas próprias dores afetar o seu trabalho. E isso serve para mim e serve para vocês, para a igreja Casa de Oração Nova Aliança. Muitos de nós, muitas das vezes, nos deparamos com problemas com o irmão A, problemas com o irmão B, e a gente para de caminhar, a gente para de cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer, se esquecendo que a gente não faz para o homem, a gente faz pelo rei. Aleluias, nós precisamos ter a maturidade de que, independente dos problemas que nós estejamos passando, a obra ela não pode ser atingida, a obra não pode ser ferida. Mas Joey, o irmão A faz isso, o irmão B faz aquilo. Meu irmão, olha bem o que a gente está falando a todo momento, propósito. Se você sabe o propósito que você foi chamado para fazer, mantenha-se no propósito. Feche os seus olhos para o que acontece à sua direita, feche os seus olhos para o que acontece à sua esquerda, e mantenha-se no foco que é Cristo, quer obedecer, quer ter uma vida de retidão, uma vida em santidade, uma vida em separação. Se A ou B se corrompe, mantenha-se em retidão. Aleluias. Neemias passa cerca de 4 meses se apresentando ao rei, mas cumprindo com seu papel. Neemias se apresenta 4 meses angustiado, mas simplesmente fazendo o que a sunamita disse: vai tudo bem. Só que existem pessoas, infelizmente, quando a gente pergunta, vai tudo bem? Meu Deus do céu, às vezes é bom nem perguntar se está tudo bem. Porque ela começa a falar, começa a se lamuriar, começa a falar de 1, de 2, e meu Deus do céu, e não para mais. Deus está falando, aprenda a administrar os seus problemas. Deus quer nos dar maturidade para que nós consigamos administrar os nossos problemas e assim nos apegarmos ao propósito que Ele tem em nossas vidas. Então, depois desses 4 meses, certa vez, Neemias, ele, como eu e como você, minha irmã Lucília, Neemias não resistiu. Porque depois de 4 meses com uma dor, depois de 4 meses com uma aflição, depois de 4 meses lutando no silêncio, na calada da noite, ajoelhado no seu quarto, chorando quando ninguém vê, infelizmente, em alguns momentos, essa dor, essas lágrimas, elas transbordam para fora. E assim aconteceu com Neemias. Neemias não conseguiu mais suportar. E teve um dia que ele se apresentou na presença do rei triste. E o rei notou, claro, o rei é aquele que ele está no pedestal, mas ele tem a visão sobre tudo. Rei aqui, para que você entenda melhor, é o nosso Deus. O nosso Deus, ele tem os olhos que tudo vê. Ele contempla os bons e os maus. Ainda que você disfarce um sorriso, ele sabe o que acontece no seu coração. E no momento certo, ele vai fazer o que esse rei fez. Ele vai perguntar, por que está triste? E vai chegar o momento que ele vai querer ouvir de você. Por que você está triste? Por que o teu semblante está tão para baixo? Entenda que Neemias, ele estava trabalhando, angustiado, mas trabalhando, durante 4 meses, até que chegou um dia que o rei o percebeu. Assim como Zacarias, no livro de Juízes, capítulo 13, Zacarias estava trabalhando no templo até que o anjo apareceu para Zacarias. Zacarias era um homem que eu poderia dizer meio que frustrado, porque ele não tinha filhos. Nós vimos isso há algum tempo atrás, quando eu ministrei sobre João Batista no deserto. João Batista, Zacarias, ele era esposo de Isabel, que era uma mulher estéril, então ela não podia ter filhos.
Só que um dia, trabalhando, escalado, o anjo do Senhor apareceu para Zacarias. Assim como Neemias escalado, Neemias trabalhando, o rei o percebeu. Entenda a importância de nós fecharmos os olhos para os problemas e nos mantermos no propósito. Vai passar um mês, vai passar 2 meses, talvez passe até alguns anos, mas vai chegar um momento que o rei vai olhar para você. Mas quando ele olhar para você, ele precisa te ver no lugar que você deve estar, alinhado. Neemias estava triste, mas estava alinhado. Neemias estava angustiado, mas estava alinhado. Neemias estava desesperado, mas estava alinhado. Até que certa vez o rei olhou para ele. O rei o percebeu, e nesta noite Deus está percebendo algumas pessoas aqui. Deus está olhando para algumas pessoas, não olho no olho, mas olhando o que se passa no coração, na mente, na alma. E da mesma forma que o rei perguntou para Neemias, o que eu poderia fazer por você, o Senhor hoje está perguntando para você, o que queres que eu te faça? O que você quer, o que você tanto precisa que eu te faça? E lendo o texto, a gente vê que logo depois que o rei perguntou para ele o que ele gostaria que o rei fizesse por ele, Neemias ele vai orar. Neemias ele não responde de imediato. Aqui dá a entender que Neemias respondeu de imediato, mas não, existe uma pausa. A palavra diz que Neemias orou ao Deus dos céus para pedir uma orientação do que ele deveria pedir. Sabe por quê? Muitas das vezes, motivado pelo momento, motivado pelo sentimento, a gente pede algo que nem sempre é o que Deus tem para nós. Lembra do que aconteceu daquele coxo de nascença com Pedro subindo ao templo? Pedro e João estavam subindo ao templo e o coxo pede esmolas, quando poderia pedir a cura. No livro de Tiago a palavra diz, pedi e pedis, mas não recebeis, porque pedis? Porque pedis mal. Porque pede motivado por um sentimento, pede motivado pelo desespero, pede motivado por uma necessidade. Deus está falando, eu não quero te dar aquilo que você quer, eu quero te dar aquilo que você precisa. Eu não quero te dar aquilo que vai fazer a manutenção do teu problema, eu quero te dar aquilo que vai te libertar do teu problema. Aleluias. Daí então Neemias fala para o rei o que se passa, e o rei então libera Neemias para que Neemias fosse para ajudar e reconstruísse os muros. E assim Neemias fez. Em exatos 51, se não me engano, 52 dias, Neemias fez o que infelizmente Esdras não pôde fazer. Ele fez o que Zorobabel não pôde fazer, mas ele fez, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei que parte da sua vida você precisa de uma reconstrução. Eu não sei se é na parte financeira, eu não sei se é na parte emocional, eu não sei se é na sua saúde, no seu casamento, eu não sei se são nos seus sonhos, nos seus projetos. Deus está falando, mantenha-se no propósito. Mantenha-se no propósito, feche os seus olhos para as propostas. Uma vez que você se mantiver no propósito, você vai receber força, você vai receber sustento para reconstruir os seus muros. O muro apontava para a honra. Não é à toa que muitas cidades no período da Bíblia, elas eram rodeadas por muros, e com Israel não era diferente. Então a honra de Israel estava quebrada, da mesma forma que a minha e a sua honra hoje também possa estar quebrada. Mas Deus está falando, existe um momento de reconstrução. E é isso que eu quero trazer para a vida de alguns nesta noite. Joey, por que você está dizendo de alguns o louvor pode se preparar, e você não diz na vida de todos? Porque nem todos estão compreendendo essa mensagem. Infelizmente, nem todos que estão aqui hoje compreendem o propósito do qual foram chamados. Porque se compreendessem, se manteriam alinhados. Faça chuva ou faça sol, Neemias estava trabalhando. Fizesse chuva ou fizesse sol, Neemias estava cumprindo com o seu dever diante do rei. Deus está falando, por que você tem se ausentado? Por que você não tem estado quando eu tenho olhado para o local onde você deveria estar? Lembra do que aconteceu com Vasti quando eu a chamei? Eu chamei Vasti e Vasti não compareceu para fazer aquilo que ela deveria fazer. E por isso eu destituí e levantei Esther.
Será que será necessário Deus ter de destituir você, o teu chamado, e levantar outro no seu lugar? Deus está falando: o que eu tenho para fazer com você é magnífico, é grande, mas eu não tenho como fazer se você não entender o teu propósito no reino. Aleluia. A igreja pode se colocar de pé. Aleluia, Jesus. Deus vivo. Feche seus olhos, vamos orar neste momento. Eu vou te dar a oportunidade de você falar com teu Deus. Eu vou orar sim, mas fale você. Hoje o grandioso Rei está dizendo: o que queres que eu te faça? Aleluias. Eu já fiz tanto, não é verdade? Já te dando a vida, já te dando fôlego, te sustentando, mas ainda assim, o que tu queres que eu te faça? Então nesse momento, abra o seu coração, abra a sua mente, fale com Ele, se abra, se rasga diante do Senhor e fala: Senhor, seja cirúrgico, seja preciso, dê nome àquilo que você precisa, fale com Ele. Joey, mas eu estou com vergonha de falar porque o meu irmão está aqui do meu lado, ele vai ouvir. Meu irmão, ore em oração, ore em pensamento, mas não deixa de orar não. Esse é o momento ao qual o Senhor está dizendo: eu estou na tua frente perguntando o que tu queres que eu te faça. Tem se passado meses e você com essa dor, tem se passado meses, semanas, dias, e você com essa amargura, e você com essa tristeza. Você tem vindo para minha casa, levanta as mãos, glorifica, louva, mas a dor ainda está aí. Mas hoje é dia de você voltar para a tua casa e deixar a dor aqui no altar. O que tu queres que eu te faça? Igreja, casa de oração, o que tu queres que eu te faça? Talvez você ainda não esteja entendendo o que eu estou dizendo, porque se você entendesse, você já estaria orando, você já estaria dizendo: Senhor, aleluias, diante de tanto que eu tenho para pedir, olha aquela minha situação, Senhor, aquilo tem tirado o meu sono, aquilo tem tirado a minha fome, aquilo não tem me deixado trabalhar, aquilo não tem me deixado frequentar a tua casa, aquele problema não tem me permitido te adorar. Começa a falar com teu Deus, igreja, começa a falar com teu Deus, porque Ele é um Deus vivo, é um Deus que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e nesta noite Ele está com os ouvidos, aleluia, atento ao teu clamor, ao teu clamor, ao teu clamor, ao teu clamor. Então comece a falar: Senhor Jesus, nós te pedimos pela tua igreja, Pai. A tua igreja que muitas das vezes caminha angustiada, caminha ferida, mas está caminhando. Senhor, nos auxilia, nos ajuda a entendermos os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Feche os nossos ouvidos, feche os nossos olhos. Senhor, trava os nossos pés todas as vezes que almejarmos, ó Deus, dar ouvidos a alguma proposta. Que tenhamos o pleno entendimento de que o propósito é maior, é muito maior do que as propostas. O Senhor mesmo recebeu propostas quando foi tentado no deserto. O Senhor mesmo recebeu inúmeras propostas. O diabo disse: se ajoelhares a mim, tudo isso eu te darei. Mas o Senhor, aleluias, o Senhor se manteve firme, porque o Senhor sabia o propósito por qual o Senhor veio para este mundo. Oh, Deus vivo, aleluias, o Senhor sabia, aleluias, o caminho do qual o Senhor deveria percorrer, para que hoje tivéssemos vida, e vida em abundância. Então, Senhor, eu te peço, ouve o clamor do teu povo, ouve a necessidade do teu povo. Não que mereçamos, porque não merecemos, Senhor, mas porque a tua misericórdia se renova a cada dia, porque a tua graça superabundou o pecado. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor nos dê forças
para reconstruir os muros devastados, quebrados, destruídos em nossas vidas. Muros esses, ó Deus, que foram destruídos por conta da nossa desobediência, por nós termos nos desalinhado dos teus propósitos. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do departamento do louvor, tem misericórdia do departamento da intercessão, tem misericórdia do departamento da recepção, tem misericórdia, Senhor, da Icona Kids, tem misericórdia, Senhor, de todos nós, Senhor, tem misericórdia, Deus. Somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, somos miseráveis, mas pelo derramar do teu sangue, pelo véu que se rasgou de cima para baixo, aleluias, o Senhor nos fez livre. O Senhor quebrou toda a cadeia de maldição, o Senhor quebrou toda a cadeia de opressão, para que nós fôssemos homens e mulheres livres. Então, Senhor, nos ajuda nesta grande reconstrução, porque a obra é grande e não podemos parar. Dê uma salva de palmas em nome